E aí, pessoal, tudo bem? Conseguiram fazer a carta do PET 300? Se ainda não conseguiu, acessa o card aqui em cima e vocês vão ter as informações sobre o que e como escrever. Para quem gostaria de participar do concurso, para ter a sua carta publicada lá nos veículos de comunicação da SE, o prazo já se esgotou, mas você ainda tem um tempinho para enviar a sua atividade e garantir as 100 horas aula na sua carga horária. Agora teremos as orientações para as semanas 3 e 4 do PET volume 6 do 7º ano. Bora lá, a aula já vai começar! Olá, eu sou a Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e vou orientar vocês sobre como fazer as atividades das semanas 3 e 4 do PET volume 6 do 7º ano. Semana 3, unidades temáticas, análise linguística e semiótica e leitura. Nós vamos trabalhar cartas de reclamação. Recursos textuais e discursivos utilizados na elaboração de textos de divulgação de conhecimentos, bem como sua aplicação em produções próprias. Nós vamos ler e analisar uma carta de reclamação e, ao final, vamos produzir uma. Atividades. Atividade 1. Leia a explicação sobre o gênero carta de reclamação. Se você quiser saber um pouco mais sobre cartas, acesse o card aqui na parte de cima do vídeo e você vai ver vários modelos de carta. A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. Agora, leia a carta a seguir e responda as questões. Senhores moradores, recebo muitas reclamações. É cachorro latindo de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, dia santo. Não dá mais para suportar. Ninguém merece. Temos direito ao lazer, descanso e ao silêncio. Estejam atentos. Cuidem de seus cachorros, principalmente quem tiver mais de um animal, pois de agora em diante, todos os cachorros que latirem fora de hora, sem necessidade, estiverem enchendo o saco nas suas casas ou soltos nas ruas, serão visitados pelo entregador de linguiça, que as distribuirá gratuitamente para que seus animais tenham um sono profundo e não mais perturbem o silêncio alheio. Existe um ditado popular que diz: quem avisa amigo é. Tomem atitude. Caso contrário, a cachorrada vai aparecer com 4 patas para cima, com boca cheia de formigas. Pela sua atenção e providência, agradecemos. Disponível no site do G1, carta anônima enviada a moradores de bairro de Joinville, ameaça cães. Acesso em 11 de setembro. Número 1. Qual o assunto tratado nessa carta? Já sabemos que é uma carta de reclamação, não é? Então, logo no início, já vem qual é o assunto dela. Tá bem fácil de encontrar. Número 2. Qual foi o tom adotado por quem está enviando a carta? Foi um tom cordial, um tom educado, calmo, ou foi um tom mais arrogante, mais ameaçador? Qual foi o tom utilizado? Número 3. Qual o motivo da carta não ter assinatura identificando o remetente? Remetente é quem remete, quem envia, quem escreve a carta. Por que será que ele não assinou? Será que ele queria ser identificado? Será que não queria? Será que ele queria que todos soubessem quem estava fazendo essa ameaça? Também é bem simples de responder. Número 4. Você acha que o remetente usou da melhor estratégia para se comunicar? Por quê?
Você vai dizer aqui sim ou não e por quê? Sim, a ameaça foi uma estratégia boa, porque assim ele consegue persuadir, convencer os leitores a resolver o problema que ele quer. Ou não, a ameaça não é a melhor maneira para se convencer uma pessoa a fazer alguma coisa. Ele pode usar outros argumentos sem precisar ameaçá-las. Número 5, reescreva a carta de reclamação usando um tom respeitoso e adotando palavras menos informais. Olha, você vai reclamar da mesma coisa, que é o latido dos cachorros, mas você vai solicitar, você vai pedir que as pessoas tomem algum tipo de providência sem ameaçá-los. Até aqui não tem muito problema. Ele fala da reclamação dele, depois apresenta um argumento que todos têm direito ao descanso e tal. O problema começa quando ele inicia a ameaça. Olha, depois de agora em diante, o que é que vai acontecer? E usa enchendo o saco, são expressões muito agressivas. Então ele começa aqui a ameaçar os donos dos cachorros. Então o que é interessante mudar é essa parte aqui. Vocês vão substituir essa ameaça por argumentos ou pedidos que vocês acham que vão convencer os moradores a tomar certa providência com os seus animais. Atividade 2. Veja abaixo algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são usadas quando nós não conseguimos expressar todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento por meio de palavras no sentido literal, tal qual elas se encontram no dicionário. Nós usamos essas mesmas palavras com sentidos diferentes. E para isso nós usamos naturalmente as figuras de linguagem. A metáfora é quando você atribui a um ser características de outro. Você diz que um ser é o outro, ou um ser, um objeto, é outro. É uma espécie de comparação, só que nós não usamos palavras comparativas. Então, na metáfora, a gente já diz que é. Então, vamos ler aqui metáfora. A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita, como, tanto que, parece, entre outras. Exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Aqui, ele está comparando o coração da pessoa com uma pedra. Por quê? O nosso coração não bate, se movimenta. No linguajar popular, por onde nós sentimos as emoções. Já uma pedra não faz nada disso. Uma pedra é dura, sólida, não se modifica, não é aberta às emoções como deveria ser um coração. Então ele diz que o coração dele é uma pedra. Nós atribuímos ao coração as características de uma pedra. Metonímia. A metonímia ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição, porém, é feita pela proximidade de referência entre dois termos. Por exemplo, comeu o prato todo. Não quer dizer que ele comeu o prato, mas sim que ele comeu o que estava dentro do prato. Então, ela acontece quando fazemos relações de conteúdo com o continente, comeu o prato todo, bebeu 2 copos. Ele não bebeu 2 copos, bebeu o que estava dentro do copo. A parte pelo todo, o autor pela obra. Eu adoro ler Machado de Assis. Eu não olho para a foto dele e fico lendo a foto dele. Eu leio as obras do Machado de Assis. Esses são exemplos de metonímia, quando você faz essa relação entre as palavras, em que uma completa ou contém a outra. Hipérbole. Hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas para passar uma ideia. Exemplo, que demora.
Estou esperando há séculos. Então, hipérbole é quando usamos o exagero propositalmente para causar algum certo tipo de efeito. Estou esperando, aqui no exemplo, estou esperando há séculos. Já falei 1000 vezes e você não entende. Número 1. Agora, circule o trecho da tirinha que apresenta uma metáfora. A metáfora, olha aqui, é quando você faz uma comparação sem usar essas palavras. Você atribui características de um objeto ou ser a outro. Nós temos aqui o Níquel-Náusea, de Fernando Gonzalez, que é esse ratinho aqui, que está conversando com uma ratinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí, você tá querendo demais. Ele falou tanta coisa bonita que nem sabe o que significa. Então, o que aqui dessa tirinha, qual a expressão que está sendo usada como uma metáfora? São palavras que foram usadas no sentido figurado e não no sentido literal, no sentido de dicionário. Sublinhe o trecho da tirinha que apresenta uma metonímia. Metonímia é aquela relação que nós fazemos entre as palavras. Conteúdo, continente, autor pela obra. Vamos ver. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Onde está a metonímia aqui? Será que o pai dele só tem as cabeças do gado? Ou será que ele tem o gado inteiro? Como Chico Bento pensou aqui? Número 3. Leia a tirinha e circule o trecho em que apresenta uma hipérbole, ou seja, um exagero proposital. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Será que tem uma hipérbole aqui? Um exagero? Semana 4. Unidade temática, produção de textos. Objeto de conhecimento, textualização, revisão e edição. Para produzir esse texto, né? Então nós vamos produzir um abaixo-assinado. Atividades. Atividade 1. Imagine que em sua cidade a população está dividida em relação ao retorno das aulas. Parte da sua comunidade quer o retorno às aulas e a outra parte acredita que não seja o momento ideal. Para isso, você deverá se posicionar em relação a esse assunto e fazer um abaixo-assinado para reivindicar um posicionamento das autoridades. Então, você vai escrever um abaixo-assinado pedindo para as autoridades se posicionarem, dizerem, olha, as aulas vão retornar por isso, isso e isso, ou as aulas não vão retornar por isso e aquilo outro. Agora, como você vai escrever esse abaixo-assinado? Aqui nós temos a estrutura. Veja a estrutura desse tipo de texto. Abaixo-assinado. Vocativo, a quem você deve dirigir a reivindicação. Corpo do texto, a solicitação e a justificativa da reivindicação. E assinaturas, linhas numeradas para a assinatura das pessoas que desejam participar da requisição. Requisição é um tipo de pedido. Então, essa estrutura é bem parecida com a carta. Temos o vocativo, igual temos na carta, temos o corpo do texto, assim como na carta. Esse aqui, várias pessoas assinam e não só um remetente. E por que linhas numeradas? Que é para você saber a quantidade de pessoas que está assinando a carta. Quanto mais pessoas assinarem, mais expressivo vai ser o pedido, vai ser a requisição. É sinal de que um grande número de pessoas estão querendo fazer a mesma requisição. O abaixo-assinado é um texto expositivo argumentativo. O que isso quer dizer? Que ele expõe um problema, uma necessidade e apresenta argumentos para que essa necessidade
seja atendida, para que esse problema seja resolvido. Então, como todo texto argumentativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele vai representar um grupo de pessoas, a necessidade de um grupo de pessoas com um objetivo comum, com uma necessidade em comum. Então, como a carta, ele tem o vocativo, que é para quem você vai endereçar essa carta, para quem, do abaixo-assinado, para quem você acha que vai resolver o problema que você vai apresentar. O primeiro parágrafo na introdução, geralmente você se apresenta o seu grupo, o grupo que você está representando, e vai descrever qual é o problema que vocês estão precisando resolver. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos para que a pessoa, o responsável a resolver esse problema, seja persuadido a atender a solicitação de vocês. E por fim, na conclusão, vocês vão reafirmar com veemência a necessidade da resolução desse problema. É imperativo que esse problema seja resolvido. Para tal, abaixo assinamos e vem a lista das assinaturas. A lista numerada. Por que lista numerada? Porque você já vai contando quantas pessoas estão assinando. Quanto mais pessoas assinarem, melhor. Maior vai ser a coletividade e mais expressivo vai ser essa solicitação. Agora é a hora de criar o seu abaixo-assinado. Você deverá iniciar o seu texto para quem será destinado o seu abaixo-assinado. Em seguida, escrever a sua solicitação e justificativa. É fundamental ter argumentos consistentes para convencer as pessoas sobre a importância do que está sendo solicitado no abaixo-assinado. Depois, convença seus familiares a assinarem a sua reivindicação. Então, você vai seguir esta estrutura aqui. Você não precisa escrever essas palavras aqui em negrito. Isso aqui é só indicações dos campos, partes que deve conter o abaixo-assinado, assim como a carta, como eu já falei. Então, primeiro, para quem você vai escrever esse abaixo-assinado, já está dizendo aqui, olha, para as autoridades. Você sabe quem são essas autoridades? Pode ser o prefeito, pode ser o governador. Então, aqui bem no início, você vai colocar as autoridades para quem você vai enviar a carta. Depois, você vai começar o seu texto. Como você vai começar o texto? Primeiro, você vai dizer qual é a sua solicitação. Qual é o problema que você quer resolver? A população está dividida em relação ao retorno das aulas. Você pode usar esse início aqui. Depois, qual é a reivindicação que você vai fazer? Olha aqui, reivindicar um pronunciamento das autoridades. Então, você vai dizer, solicitamos, reivindicamos, gostaríamos que as autoridades ou que vossas senhorias tomassem uma posição quanto ao referido assunto. E vai escrever tudinho aqui. E abaixo, as assinaturas. Atividade 2. Para a volta às aulas, será necessário que haja um protocolo de segurança para os alunos e professores. Imagine que você representa os alunos na comissão de planejamento de retorno das aulas e que vocês estão elaborando um regimento de como os alunos, professores e funcionários deverão se portar no regresso. Escreva abaixo 8 regras que deverão ser adotadas de forma individual e coletivamente pelas pessoas. Então, ficou claro o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista, um protocolo de segurança. O que é protocolo? Lista de instruções que você deve seguir, regras que você deve seguir. Então, o que você acha que cada um e todos devem fazer para que haja um retorno das aulas com segurança? Terminamos aqui as semanas 3 e 4 do PET volume 6 do 7º ano. Não esqueçam da carta do PET 300 anos.
Vocês têm até o dia 27 de novembro para enviá-las. Mantenha firme uma rotina de estudos para ficar com suas atividades em dia e envie tudo aos seus professores, não deixe nenhuma matéria para trás. Afinal, além de completar sua carga horária, elas vão te preparar para a avaliação, o que vai interferir diretamente na sua aprovação no final do ano. Continue mantendo o isolamento social. Fique em casa, só saia em casos de necessidade. Continue lavando bem as mãos com água e sabão. Se não tiver, use álcool gel. E não se esquece de se inscrever no canal para ficar sabendo logo que sair o vídeo de correção dessas atividades. Então, continue em casa, mantenha-se seguro. Precisou sair? Use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. Até mais, até o próximo vídeo.